Parashá Terumá, Shemot, Êxodo, capítulo 25, verso 1 a Êxodo, capítulo 27, verso 19. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e separem para mim uma oferenda. De todo homem cujo coração o impelir a isso, tomareis minha oferenda. E esta é a oferenda que tomareis deles: ouro, prata e cobre, tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim, linho e pelo de cabra, couro de carneiros tintos de vermelho, couros de tarrax e madeiras de acácia, azeite para iluminação, especiarias para azeite de unção e para o incenso das especiarias, pedras de ônix e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário e morarei entre eles. Como tudo aquilo que eu te mostro, à semelhança do tabernáculo e à semelhança de todos seus objetos, assim fareis. E farão uma arca de madeira de acácia, 2,5 cúbitos seu comprimento, 1,5 cúbito sua largura e 1,5 cúbito sua altura. E a cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro em redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, que poreis sobre seus 4 cantos, 2 argolas sobre o primeiro lado, 2 argolas sobre o segundo lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. E colocará as varas nas argolas sobre os lados da arca, para levar a arca com elas. E nas argolas da arca estarão as varas, não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que te darei. Segunda aliá. E farás um tampo de ouro puro, 2,5 cúbitos seu comprimento e 1,5 cúbito sua largura. E farás 2 querubins de ouro batidos e feitos, de uma só peça os farás, dos 2 cabos do tampo. E farás um querubim do cabo daqui e um querubim do cabo dali. Da mesma peça do tampo fareis os querubins sobre seus 2 cabos. E serão os querubins estendendo as asas para cima, cobrindo com as suas asas o tampo, e suas faces, uma frente à outra, olhando para o tampo, serão as faces dos querubins. E porás o tampo sobre a arca por cima, e na arca porás o testemunho que te darei. E no tempo marcado estarei ali e falarei contigo de cima do tampo e de entre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, a respeito de tudo que te ordenarei para os filhos de Israel. E farás uma mesa de madeira de acácia, 2 cúbitos seu comprimento, 1 cúbito sua largura e 1,5 cúbito sua altura. E a cobrirás de ouro puro e farás para ela bordadura de ouro em redor. E farás para ela uma moldura de altura de 1 punho em seu redor, e farás bordadura de ouro em redor da sua moldura. E far-lhe-ás 4 argolas de ouro, e porás as argolas sobre os 4 cantos que correspondem aos seus 4 pés. Frente à bordadura estarão as argolas, como lugares para as varas para levar a mesa. E farás as varas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro, e será levada com elas à mesa. E farás suas formas e seus recipientes para o incenso, suas colunelas e seus suportes, que serão usados como coberta. De ouro puro os farás. E porás sobre a mesa o pão da proposição diante de mim continuamente. Terceira aliá. E farás um candelabro de ouro puro batido, e de uma só peça será feito o candelabro, sua base, sua haste, seus cálices, suas maçanetas e suas flores serão da mesma peça. E 6 hastes sairão dos seus lados, 3 hastes do candelabro do primeiro lado, 3 hastes do candelabro do segundo lado. 3 cálices desenhados numa haste, maçaneta e flor, e 3 cálices desenhados na outra haste, maçaneta e flor,
Assim será para as 6 hastes que saem do candelabro. E, no candelabro, 4 cálices desenhados, suas maçanetas e suas flores. E haverá uma maçaneta saindo debaixo das 2 hastes, uma maçaneta debaixo das 2 hastes seguintes e uma maçaneta debaixo das 2 outras hastes. Assim, das 6 hastes que saem do candelabro. Suas maçanetas e suas hastes serão do mesmo. Todo ele será de uma só peça lavrada a martelo e de ouro puro. E fará as suas lâmpadas em número de 7, e acenderá suas lâmpadas que iluminarão em direção ao seu centro. E suas espevitadeiras e suas pazinhas serão de ouro puro. De um talento de ouro puro fará ele e todos estes utensílios. E vê, pois, e faze-o à sua semelhança, como te foi mostrado no monte. E ao tabernáculo farás 10 cortinas de linho torcido e de tecido de lã azul celeste, púrpura e carmesim, e farás nelas querubins, obra de artista. Comprimento de uma cortina, 28 cúbitos, e largura, 4 cúbitos. Uma medida para todas as cortinas. 5 cortinas estarão juntas uma à outra, e 5 cortinas juntas uma à outra. E farás laçadas de tecido de lã azul celeste sobre a orla da cortina, de uma extremidade na junção. E assim farás na orla da cortina da extremidade, na segunda junção. 50 laçadas farás numa cortina e 50 laçadas no cabo da cortina que está na segunda junção, confrontando as laçadas uma à outra. E farás 50 colchetes de ouro, e juntarás uma à outra com os colchetes, e o tabernáculo virá a ser um todo. E farás cortinas de pelo de cabra para estender sobre o tabernáculo, 11 cortinas farás. Comprimento de uma cortina, 30 cúbitos, e largura, 4 cúbitos, uma medida para cada uma das 11 cortinas. E juntarás as 5 cortinas à parte, e as 6 cortinas à parte, e dobrarás a 6ª cortina frente à face da tenda. E fará 50 laçadas sobre a orla da cortina, no extremo, na junção. E 50 laçadas sobre a orla da cortina, na segunda junção. E farás colchetes de cobre, 50, e meterás os colchetes nas laçadas e juntarás à tenda, e será uma só. E o resto que sobrar das cortinas da tenda, a metade da cortina que resta, será estendida sobre as costas do tabernáculo. E o cúbito daqui e o cúbito dali, na sombra do comprimento das cortinas da tenda, será estendido sobre os lados do tabernáculo, daqui e dali, para cobri-lo. E farás uma coberta para a tenda de couros de carneiros tintos de vermelho, uma coberta de couros de tarrax por cima. 4ª aliá. E farás as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, verticais 10 cúbitos, o comprimento da tábua, e o cúbito e meio a largura de uma tábua. 2 encaixes terá uma tábua, justaposto um ao outro, assim farás todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas na direção da parte do sul, e 40 bases de prata farás debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua em seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de uma tábua em seus 2 encaixes. E do segundo lado do tabernáculo, na direção do norte, 20 tábuas. E suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de uma tábua. E nas extremidades do tabernáculo, ao ocidente, farás 6 tábuas. E 2 tábuas farás para os cantos do tabernáculo, nas partes finais. E serão niveladas por baixo, e ainda serão juntamente niveladas por cima, até a primeira argola. Assim será para ambas as tábuas, para os 2 cantos serão. E serão 8 tábuas, e suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, 2 bases debaixo da outra tábua. E farás barras de madeiras de acácia,
5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do segundo lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas da parte final do tabernáculo ao ocidente. E a barra do meio passará entre as tábuas, passando de uma extremidade à outra. E as tábuas cobrirás de ouro, e suas argolas farás de ouro, com lugares para as barras, e cobrirás as barras de ouro. E levantarás o tabernáculo conforme te foi mostrado no monte. Quinta aliá. E farás uma divisória de tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido, obra de artista o farás com querubins. E o porás sobre 4 colunas de acácia cobertas de ouro, com seus capitéis de ouro sobre as 4 bases de prata. E porás a divisória debaixo dos colchetes, e trarás para dentro da divisória a arca do testemunho. E separará a divisória para vós entre a santidade e santidade das santidades. E porás o tampo sobre a arca do testemunho na santidade das santidades. E porás a mesa por fora da divisória e o candelabro em frente à mesa, sobre o lado do tabernáculo ao sul, e a mesa porás sobre o lado do norte. E farás um véu à entrada da tenda, de tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido, obra de bordador. E farás para o véu 5 colunas de acácia e as cobrirás de ouro, seus capitéis serão de ouro, e fundirás para eles 5 bases de cobre. Sexta aliá. E farás o altar de madeiras de acácia, 5 cúbitos de comprimento, 5 cúbitos de largura. Quadrado será o altar, e 3 cúbitos sua altura. E farás seus chifres sobre os seus 4 cantos. Os chifres serão formados de uma só peça com o altar, e o cobrirás de cobre. E farás seus recipientes para pôr sua cinza, e suas pás para retirar a cinza, e suas bacias, seus garfos, seus incensários. Todos os seus utensílios farás de cobre. E far-lhe-ás uma grade em forma de rede de cobre, e farás sobre a rede 4 argolas de cobre sobre suas 4 extremidades. E a ela porás em volta do altar por baixo, e será a rede até a metade do altar. E farás varas para o altar, varas de madeiras de acácia, e a cobrirás de cobre. E serão metidas suas varas nas argolas, e estarão as varas sobre os 2 lados do altar, ao levá-lo. Oco e de tábuas o farás, como te foi mostrado no monte, assim farão. Sétima aliá. E farás o pátio do tabernáculo. Na direção da parte sul, em forma de rede, farás cortinas para o pátio, de linho torcido, de 100 cúbitos de comprimento de uma parte. Suas colunas serão 20, e suas bases 20 de cobre. Os capitéis das colunas e seus cercos serão de prata. E assim, na direção do norte, haverá no comprimento cortinas em forma de rede de 100 cúbitos de comprimento, e suas colunas 20, com suas 20 bases de cobre. Os capitéis das colunas e os seus cercos serão de prata. E na largura do pátio, na direção do ocidente, haverá cortinas em formas de rede de 50 cúbitos. Suas colunas serão 10 e suas bases 10. E a largura do pátio na direção do levante ao oriente será 50 cúbitos, e em forma de rede de 15 cúbitos. Haverá cortinas de um lado, com suas 3 colunas e suas 3 bases. No segundo lado, 15 cortinas em forma de rede, suas 3 colunas e suas 3 bases. E à porta do pátio haverá um véu de 20 cúbitos de tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido, obra de bordador. Suas colunas serão 4 e suas bases 4. Todas as colunas em redor do pátio serão cercadas de prata, seus capitéis de prata e suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 cúbitos. A largura 50 por 50, a altura 5 cúbitos de linho torcido e sua base de cobre.
todos os objetos do tabernáculo em todo o seu serviço e todas as suas estacas, e todas as estacas do pátio serão de cobre. שכל זה קרה, יהי